Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta noite, amém? Eu diria que é muito virtuoso a transparência nos relacionamentos, ser claro, direto, verdadeiro. Relacionamento marido, esposa, pais, filhos, dentro da igreja, como corpo de Cristo. E sobretudo, no relacionamento nosso com Deus, né? A transparência de quem verdadeiramente nós somos, porque nós não conseguimos esconder absolutamente nada dos olhos do nosso Deus. Nada, absolutamente nada conseguimos esconder dos olhos de Deus. E a recíproca do nosso Deus, ela também é verdadeira. Afinal de contas, eu diria que começa nele a referência para isto que eu estou falando, da transparência do Deus a quem nós servimos. E estudando o livro de Apocalipse, como nós estamos fazendo na escola bíblica dominical, né, que retornou no domingo passado. Nesse domingo agora temos a aula número 13, falando sobre o Apocalipse, capítulo 11. Vamos chegar na metade do estudo do livro de Apocalipse. A gente consegue observar a transparência de Deus e ao mesmo tempo a mensagem clara da parte de Deus para que haja, né, arrependimento, para que haja o entendimento do que Deus espera de nós. Ele é um Deus de justiça, mas antes disso é um Deus de misericórdia. E quando a gente vê os selos, né, os 7 selos, quando nós vemos as 7 trombetas, nós vemos a imensa paciência, longanimidade e ao mesmo tempo transparência da parte de Deus, esperando que a sua igreja ela alcance ações, atitudes, pensamentos, decisões que sejam coerentes com aquilo que já não são mais inocentes no que se devem fazer. E dentro dessa transparência, diante de um Deus que não nos esconde nada, mas que tem um imenso amor, diferente às vezes da transparência de um médico, né? Quando a gente está dentro de hospital, com toda a falta de sabedoria, chega para nos dizer: olha, teu caso não tem mais jeito não, né? Você só tem mais um mês de vida, né? Então é uma transparência sem sabedoria. E da parte do nosso Deus não é por aí, né, que a gente navega. E por isso eu quero convidar a igreja, dentro dessa transparência do Deus a quem nós servimos, convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso número 33. Apenas um versículo. Assim que você abrir a sua Bíblia, convido você a estar de pé para a leitura de apenas um versículo, mostrando a transparência do Deus a quem nós servimos. Assim diz a palavra de Deus. João 16, 33. É o último versículo do capítulo 16. Assim diz a palavra: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos pelo privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença, e por tudo, Deus, que continuamente o Senhor opera e manifesta em nossas vidas, Pai. Somos gratos por quem somos, mas esperançosos de sermos melhores, Pai, aderentes à Tua palavra, para viver de maneira intensa e cabal aquilo que o Senhor tem nos instruído por meio da Sua palavra. A Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, ela precisa ser vivida em nossas vidas e entendida em nossos corações. E que essa mensagem, Pai, nessa noite, possa, meu Pai, mais uma vez, o Senhor se revelar de maneira profunda, que a Tua palavra não volte vazia para a sala do trono da Tua graça,
Mas o Senhor, Pai, venha aquietar nossos corações, trazer resposta para as nossas necessidades, dúvidas, questionamentos, ansiedades. Que o Senhor, Deus, nessa noite venha tratar com cada um dos teus filhos que aqui se achegam, a despeito dos seus trabalhos, das suas responsabilidades semanais, a despeito das suas lutas, porque nada foge ao seu controle, mas se achegam a Ti na expectativa de que o Senhor também se achegue a nós para fazer, Deus, grandes coisas em nossas vidas. Não queremos sair da mesma forma como nós chegamos. Pai, Te damos liberdade para operar em nossas vidas, entendendo que o Teu caminho é perfeito, os Teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos e que tudo sempre coopera para o nosso bem. Assim declaramos que nada também e ninguém tem poder para limitar aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite em nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Diante dessa transparência do nosso Deus, eu pergunto para a igreja nessa noite, quem falou que seria fácil ser cristão vivendo em uma sociedade divorciada de Deus? O cristianismo, ele não é indolor. Ele não é uma redoma de vidro à prova de perseguições, que Deus, ele mantém os seus filhos protegidos no interior dela. O cristianismo não é também um mar de rosas. Os que dizem que os filhos de Deus não sofrem, eu diria que são falsos mestres, que não conhecem e não aceitam a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Jó perdeu tudo, Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu açoite, perigos, privações, perseguições, naufrágio, prisões. Jesus foi crucificado. Eu penso que com essa lista pequena, essa amostra pequena, dá para entender o que eu estou dizendo. O cristão, ele não está isento de passar por tribulações. Pelo contrário, Atos no capítulo 14, verso 22, vai dizer, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Deus é transparente. Deus é transparente. O texto que nós lemos, ele encerra uma série de instruções que Jesus ele estava dando aos seus discípulos antes da sua prisão e consequentemente antes da sua crucificação. E com essas palavras, Jesus ele não prometeu solucionar os nossos problemas, mas sim aliviá-los. E ele nos mostra que temos condições de passar pelos problemas sem esmorecer. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus ele transmitiu a sua mensagem para que seus discípulos eles tivessem paz em meio às tribulações, às adversidades nesse mundo, já que ele é nada menos do que o príncipe da paz, a fonte da verdadeira paz. E é preciso pontuar que o termo paz significa muito mais do que a simples ausência de guerra, perigo, barulho, problema ou trabalho duro. Eu diria que significa, em seu melhor sentido, integridade, plenitude, conforto, segurança. Cristo, por meio de sua morte, ressurreição e ascensão, ele deu-nos aquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, verso 1. Paz com Deus. Após nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor, a palavra de Deus afirma que nós temos paz com Deus, o que é muito diferente de termos sentimentos pacíficos, como a calma e a tranquilidade. São coisas bem distintas. Enquanto o mundo baseia sua paz em recursos, a paz de Deus depende de relacionamento.
Estar em ordem com Deus significa desfrutar da paz de Deus. Nós sabemos que a nossa jornada cristã rumo ao céu, ela não é fácil. Como cristão, nós devemos esperar contínua tensão em um mundo incrédulo que está fora de sintonia com Cristo e com o seu povo. Todavia, nós podemos esperar que nosso relacionamento com Deus produza em nossa vida profunda e duradoura paz. A paz de Cristo é uma certeza de segurança em qualquer circunstância. E tendo a paz de Cristo, nós não precisamos temer o presente e nem o futuro. É por isso que a paz é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, pois ela permanece mesmo em meio ao perigo e às circunstâncias contrárias que se manifestam diante de nossas vidas. Isaías declara no capítulo 26, verso número 3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Portanto, igreja, se a tua mente e o teu coração eles estão em Deus, então não há dúvidas de que você desfrutará da genuína paz do Senhor, mesmo em um mundo de aflições. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Fica claro para nós, com essa leitura cadenciada, que nesse texto, Jesus ele faz 3 importantes afirmações. Logo de cara, ele diz: no mundo passais por aflições. Eu diria que tão certo como no paraíso não haverá separação entre Deus e os seres humanos. No paraíso não haverá pecado, não haverá maldade, não haverá doenças, morte, dor, tristeza, pranto ou qualquer tipo de sofrimento ou coisa impura. E no inferno, pelo contrário, haverá pranto, ranger de dentes e destruição eterna para aqueles que não têm o selo de Deus. Tão certo como essas coisas vão acontecer no paraíso e no inferno, no mundo teremos aflições. Mas elas serão transitórias, elas serão passageiras. Ainda que esse passageiras possa não ser no tempo que eu quero, que você quer, porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Deus ele não tapa o sol com a peneira. Como eu disse no início, ele é transparente. E ele diz: no mundo tereis aflições. Faz parte da nossa vida. O fato de sermos cristãos não significa que temos uma carta de alforria, né? Ou um cartão de imunidade das lutas e das provações da vida. O cristianismo não é uma sala VIP. O cristianismo não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Nós não temos imunidades especiais. Mas mesmo assim, nós podemos ter a certeza de que a presença de Deus é conosco, ou do Deus conosco está junto a nós. Isaías no capítulo 43, verso 2 e 3 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Além disso, em Romanos 8,18, Paulo afirma que os sofrimentos, as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso significa que apesar das cruéis perseguições, das tribulações,
das aflições, sejam elas de ordem natural, de ordem econômica, de ordem física, de ordem espiritual, a igreja do Senhor, ela tem triunfado. As portas do inferno não têm prevalecido contra ela. E as aflições do tempo presente jamais podem abalar ou desestimular o futuro glorioso da igreja do Senhor. Talvez hoje estejamos diante de algumas situações consideradas perdidas aos nossos olhos. Mas há algo muito importante e simples que eu quero dizer para a igreja nessa noite. Se Deus quiser, com certeza tem jeito. Não existe causa perdida para Jesus, não existe problema que Ele não possa resolver, porque Ele perdoa pecados, Ele levanta o caído, Ele restaura o abatido, Ele faz novas todas as coisas. Jesus, Ele sabe o que é a dor da solidão. Porque na hora mais angustiante da sua vida, quando Ele estava com o rosto em terra suando gotas de sangue e clamando ao Pai: meu Pai, se possível passe de mim este cálice. Os seus discípulos mais chegados não estavam com Ele. Ele sabe o que é a dor da solidão. Ele sabe o que é a dor da perseguição. Porque desde a sua infância ele foi perseguido por Herodes, pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, pelas multidões. Jesus sabe o que é a dor da traição, porque um dos seus discípulos o traiu com um beijo. Jesus, ele sabe o que é ser ultrajado, cuspido, zombado, escarnecido. Ele sabe a dor que nós passamos. Ele sabe a dor que nós sentimos. Jesus também sabe o que é a dor da enfermidade, porque a Bíblia diz que ele foi enfermado. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Jesus sabe o que é a dor da morte, porque lá na cruz do Calvário, quando ele foi feito pecado por nós, quando foi feito maldição por nós, ele deu um grito de desamparo e assim disse: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento ele foi ferido, foi transpassado, sentiu o drama da angústia avalaçando a sua alma. Deus, ele conhece os nossos sofrimentos. E quando sofremos, eu quero que a igreja tenha certeza e a consciência, o discernimento de que isso não está de maneira alguma fora do controle de Jesus. Isso não está de maneira nenhuma fora do conhecimento de Deus. Pelo contrário, isso está incluso na agenda de Deus. Faz parte do projeto de Deus. Um projeto bom, um projeto perfeito, um projeto glorioso, um projeto vitorioso, um projeto vencedor. Nem sempre Deus ele livra o cristão do sofrimento, mas certamente no sofrimento. E como nós lemos na galeria dos heróis da fé de Hebreus no capítulo 11, determinadas aflições somente cessarão na eternidade. Mas o sofrimento, ele sempre tem um propósito. Esteja certo disso. Sempre. Sempre.
das coisas mais simples às coisas mais graves e complexas, Deus permite algo com um propósito claro no seu coração. E esse propósito pode ser purificar nossas vidas. Isaías 48, verso 10 diz: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Então, um dos propósitos de Deus pode ser nos purificar. Um outro propósito é ensinar. Salmo 119, verso 71 diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição. Para quê? Diz o salmista: para que aprendesse os teus decretos. Então um outro propósito da parte de Deus é ensinar. Quem sabe o propósito de Deus é para provar os que são seus. Deuteronômio capítulo 8, 2 e 3 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quem sabe o propósito de Deus seja para nos guardar. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, é Paulo dizendo, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Talvez o propósito seja para nos restaurar. Salmo 119, verso 67 diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. De repente o propósito é para que conheçamos as possibilidades de Deus. Quando nós estamos debaixo da luta, nós temos a possibilidade de descobrir o tamanho da graça de Deus e ser um suprimento suficiente para qualquer circunstância da vida. Nós descobrimos que é conforto, que é socorro, que é a provisão de força para toda a nossa aflição. Descobrimos a natureza do nosso Deus. Então, o sofrimento, ele também pode ter o propósito de fazer com que nós conheçamos as possibilidades de Deus em nossas vidas. E pode também servir para nos ensinar a não confiarmos em nós mesmos, mas em Deus, para que o Senhor seja louvado pela resposta às orações, para poder nos disciplinar, também porque o sofrimento nos mantém humildes e de joelhos. Eu diria que o sofrimento, ele aumenta a nossa vida de oração. Nada nos porá mais depressa do que os sofrimentos. Então, existem propósitos por trás de cada provação, de cada sofrimento que estamos enfrentando nesse instante. Há um propósito divino. Portanto, igreja, não desfaleçamos diante das tribulações, mas gloriemo-nos nelas. Porque, segundo o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, verso 3 e 4, as tribulações, elas produzem perseverança, que por sua vez produz experiência, que por sua vez produz esperança. As tribulações, elas produzem transformações nas vidas e o mais importante, as tribulações produzem a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Precisamos ser sábios no sentido de não pedir tribulação, porque o que pede, recebe.
Mas uma vez tendo chegado em nossas vidas algo que não pedimos, algo que não é fruto de um pecado deliberado da nossa vida, precisamos ativar o autodiscernimento espiritual para nos lembrar, trazer à memória aquilo que a palavra de Deus espera de nós no meio dessas circunstâncias. Enquanto muitos acusam os crentes atribulados, presta atenção, os crentes atribulados, e aí eu não estou falando de pessoas que estão vivendo em desobediência à palavra de Deus, né? Porque o verdadeiro crente, ele é pecador, continuará sendo pecador. Mas eu estou falando de alguém que vive uma vida de aliança com Deus, de submissão a Deus, de dependência, de reverência a Deus. Então, para esses eu quero dizer o seguinte: enquanto muitos acusam os crentes atribulados de estarem em pecado, a Bíblia os chama, sabe de quê? De bem-aventurados. Tiago, no capítulo 5, verso 11 diz: eis que temos por felizes, em outra linguagem, bem-aventurados, os que perseveram firmes, em outra linguagem, que suportam as aflições. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então a nossa visão, ela precisa ser ajustada. Não vou levantar a mão para pedir tribulação, mas uma vez vivendo a tribulação, lembremos-nos da palavra que Deus nos chama como bem-aventurados, como felizes, porque algo está para acontecer. Algo está para trazer crescimento em nossas vidas. É por isso que o salmista certa vez diz, né? Preciosa, como eu declarei no velório do irmão José Jorge na semana passada, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que preciosa? Por que preciosa? Porque os propósitos de Deus foram cumpridos. Não foi uma vida perdida para o inferno. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A segunda afirmação de Jesus, no versículo que nós lemos, né? É uma exortação. Tem de bom ânimo. No grego, a palavra ânimo significa animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, estar num bom estado de ânimo, estar feliz, estar com boa disposição. E Paulo, mesmo estando preso injustamente, ele nos mostra o que é ter bom ânimo ao encorajar outros. Quando ele diz, sabe o quê? Preste atenção, ele está preso, e mais do que preso, injustamente. E ele abre a sua boca em Filipenses, no capítulo 4, verso número 4, e diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele não estava numa praia bebendo água de coco. Ele estava dentro de uma prisão injustamente. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ele falando, alegrai-vos. Não devemos ter mau ânimo murmurando quando nós somos pressionados e injustiçados pelo mundo. De acordo com o apóstolo Paulo, a alegria não é algo opcional, mas um mandamento a ser obedecido.
alegrai-vos, imperativo, e eu acrescentar o advérbio sempre, Paulo está nos ensinando que esta alegria é um sentimento contínuo, independente se as circunstâncias são boas ou se elas são ruins. Se Paulo tivesse escrito assim: alegre-se sempre pelos amigos que temos, eu diria que seria demasiadamente difícil cumprir esse mandamento. Amigos fracassam, amigos decepcionam, amigos nos abandonam. Mas Paulo, mesmo preso, em condições propícias para o desânimo, ele escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor Jesus, ele nunca fez e nem nunca fará nada que provoque tristeza ou decepção no seu coração. Além disso, existe uma outra grande verdade e promessa de Deus para termos bom ânimo. Tudo coopera para o nosso bem. Eu diria que isso é um grande alento para nós. Tudo coopera para o nosso bem. Assim expressou o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso número 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez nem sempre pareça ser o caso. Por vezes, quando passamos por momentos de aflição, tragédia, decepção, frustração, tristeza profunda, nós nos perguntamos se a dor, ela de alguma maneira vai resultar em algum bem. Certamente tudo o que Deus permite em nossa vida tem o objetivo de nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E quando nós percebemos isso, a dúvida ela é dissipada. Quando nós também entendemos que um dos grandes objetivos de Deus, um dos grandes propósitos de Deus, é nos conformar à imagem de Cristo, dúvidas são removidas de nossas mentes, dos nossos corações. Esteja certo, esteja certa que nossa vida, ela não é controlada por forças impessoais como o acaso, a sorte ou o destino. Mas ela é controlada por um Deus maravilhoso e pessoal, que é amoroso demais para ser insensível e sábio demais para errar naquilo que faz. Mais ainda, traga a memória, para manter o bom ânimo, traga à memória aquilo que Jesus prometeu em João capítulo 14, verso 27, quando ele diz: a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mesmo vivendo em um mundo de aflições, nós podemos experimentar a paz do nosso Senhor Jesus. Não a falsa paz das coisas cobiçadas normalmente pelos homens do mundo, como prazer, fama e riqueza, que não satisfazem os desejos da alma imortal, que não são capazes de alcançar aquela paz pela qual o eu mais profundo suspira. Não os falsos paliativos da filosofia e de religiões, de falsas religiões, que não tranquilizam a voz da consciência culpada, que não removem o pecado.
que não reconciliam o espírito com Deus. A paz que o Senhor nos dá, ela é de tal maneira que ela satisfará todos os anseios da nossa alma. Ela silenciará os alarmes da consciência. Ela permanecerá sempre, mesmo em meio a todas as mudanças e tempestades. E ela não nos deixará, nem mesmo na hora da nossa morte. Nem mesmo na hora da nossa morte. Porque o Senhor mesmo, Ele é o príncipe da paz. E Ele está conosco. Portanto, em meio às aflições, sofrimentos, tribulações, a exortação de Cristo para nós nessa noite é mais uma vez: tende bom ânimo. Salmo 34, verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra, não de algumas, não da metade, mas a palavra de Deus diz que o livra de todas. Deus ainda transforma mananciais, desertos em mananciais, e o vale da derrota em vale de bênção. Entenda, igreja, que todo problema ele traz acoplado em si, sabe o quê? Uma semente de vitória. Deus, Ele não nos desampara, Ele está conosco, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Quando você estiver na sua noite mais escura, pensando que você está sozinho, sozinha, lembre-se de que Deus, Ele está com você. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus de perto, Ele não é Deus que se afasta no momento das nossas crises. Na nossa jornada de fé, diante da transparência do nosso Deus, há tempestade, mas há também o Deus conosco. Nessa jornada de fé, a fornalha ardente, mas também há o quarto homem. Nessa jornada de fé, há a cova de leões, mas há o anjo do Senhor fechando a boca deles. O Deus a quem nós servimos é o nosso escudo. Ele é o guarda de Israel, que não dorme, que não toscaneja. Os seus olhos estão abertos, as suas mãos estendidas, o seu coração aberto. E Ele envia os seus anjos para nos proteger. O que nos ameaça e se acha fora do nosso controle está completamente, literalmente, debaixo dos pés do nosso Senhor. Por isso, tem de bom ânimo. A terceira e última afirmação de Jesus. Ele diz: eu venci o mundo. Repara que ele não disse: vocês venceram o mundo. Não foi isso que ele disse. Ele disse: eu o venci. Ou seja, Ele derrotou o mundo em nosso lugar. Mesmo que o mundo esteja morto ou jaz no maligno, Ele continua atuante quanto ao pecado. No entanto, é sabido que nós temos um Deus que é maior do que tudo e do que todos, e que está dentro de nós. Por isso, maior é o que está em nós do que tudo o que se levanta contra nós. E o texto que nós lemos no início, de João 16, verso 33, ele nos remete a outro texto bíblico, e que precisam ser conciliados. E que texto é esse?
algo que a gente falou recentemente, no domingo de manhã. Romanos 8:37, que diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu pergunto para a igreja, o que significa ser um mais que vencedor? Mesmo que alguém diga ou cante que derrota não seja coisa de cristão, a verdade é que ela acontece algumas vezes, sim, e ela tem propósito, e graças a Deus por isso, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Paulo, ele testemunhou sobre várias perdas pessoais sofridas em sua caminhada cristã. Filipenses 3:8 ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Em outras palavras, Paulo ele está dizendo que ele se desapegava das coisas terrenas em detrimento da superioridade da salvação eterna. Eu diria que não há nada de errado em batalhar para conquistar bens materiais necessários para que possa viver mais confortavelmente. No entanto, a vida espiritual deve ser prioridade em nossas vidas, porque tudo que é conquistado nessa vida, nela ficará. E ao considerar tudo perda, Paulo estava mostrando que, de certo modo, o seu passado de conquistas não valia de absolutamente nada diante da superioridade de Cristo. E assim Paulo diz o seguinte em Filipenses 3, verso 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Preste atenção no que ele vai dizer agora. Prossigo para conquistar o quê? Superficialidade? Não, ele vai dizer aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Talvez você não tenha entendido e eu vou traduzir em linguagem clara. Para que nós possamos ter uma vida cristã vitoriosa, é necessário que nós tenhamos a disposição em querer conquistar as coisas essenciais. E assim Paulo complementa o que disse no verso 12, revelando para nós no verso 13 e 14 o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seja essa também a sua decisão. Se desapegue do seu passado, de vaidades, de prioridades que te impedem de avançar para aquilo que Deus já preparou para você. Não alongue o teu deserto e nem retarde a bênção de Deus na tua vida. Eu termino essa palavra dizendo o seguinte para a igreja: as amargas experiências da vida, elas não podem e elas não devem nos tolher quanto ao segredo de vivermos contentes, mesmo diante das dificuldades. Já que a recomendação que Deus nos dá, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, é para que haja resistência. Assim diz a palavra: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Resistência,
perseverança. Precisamos aprender a louvar e agradecer o Senhor em todos os momentos. Na alegria e nas vitórias, por sua grande misericórdia e amor. Nas lutas, também, por Ele estar nos preparando para grandes conquistas e nos levando a novas experiências. E também nas decepções e nas frustrações, porque nós valorizaremos ainda mais as nossas vitórias. O Senhor Jesus, Ele prometeu estar conosco simplesmente todos os dias. E isso inclui também os dias de lutas e de tribulações. E a nós cabe confiar e agradecer a sua companhia. Por mais, igreja, que o dia esteja nublado e triste, por mais que o seu dia esteja nublado e triste, eu posso afirmar que logo voltará a brilhar o sol da alegria no seu coração, simplesmente porque as aflições, elas não são eternas, permanentes, elas são transitórias, passageiras. E Deus nos diz que somos vencedores por sermos co-herdeiros de Cristo Jesus. Então parece sem sentido. Eu venci o mundo. E o que isso tem a ver com a minha vida? Sim, por sermos co-herdeiros de Cristo Jesus. Aquilo que Ele alcançou, nós por direito também temos e podemos alcançar. Então por isso é que essa mensagem, ela vale para nós também. Deus nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por estarmos na sua casa e na sua presença, com ouvidos bem atentos e com o coração disponível para receber a tua palavra. Quão bom, Deus, é nos achegarmos a ti, sem armaduras, sem questionamentos, e deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Afinal de contas, o Senhor é Deus que sonda e conhece a cada um de maneira total. Então nada é coincidência quando nós estamos na tua casa e na tua presença e inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Por isso, Deus, nessa noite, se há, Deus, algum sentimento destrutivo, daninho, se há algo, Deus, que não procede de fé e é pecado, sendo nutrido em nossos corações, joga por terra, Pai, em nome de Jesus. Limpa, Deus, sujeiras, emoções destrutivas, daninhas, palavras amaldiçoadoras. Nós jogamos por terra, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra, Deus, nos assegura que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E não queremos perder, Senhor, o poder dessa promessa em nossas vidas. Por isso, tenhas liberdade, Pai, nesta noite, para fazer aquilo que apraz ao teu coração, trabalhar, ó Pai, mexer em nossas estruturas, nos alinhar, Pai, à tua soberana vontade, para que possamos, Deus, verdadeiramente entender os teus propósitos. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos corações e ouvidos para poder entender aquilo que estamos passando neste momento e não deixarmos, Pai, passar o trem da bênção em nossas vidas sem que o teu propósito seja alcançado e cumprido em nossas vidas. Anulamos, Deus, a nossa carne para que o teu Espírito prevaleça e a tua palavra vivifique em nossos corações, em nossas mentes, Pai. Em nome de Jesus, faz a tua igreja, Deus, sair nesta noite
avivada, levantada, aquietada, transformada, alegre, viva, Pai, em nome de Jesus. Não é por força nem por violência, tudo é pelo Teu Espírito. E a Tua palavra, Deus, nos garante que o que ligamos na terra com coerência com a Tua palavra, com a Tua vontade, o Senhor liga nos céus. Abre, Deus, as comportas dos céus e faz descer virtude para alcançar, Deus, nossas vidas, para andarmos e vivermos de maneira diferente. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.